Estamos de volta hoje conversando sobre o ensino e a aplicação da legística com a doutora Nazaré Lins Barbosa, que é procuradora legislativa-chefe da Câmara Municipal de São Paulo, e também com a doutora Fabiana Menezes, professora da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, que participa desse programa de forma remota, online, não é, doutora Fabiana? Mas sempre novos tempos. Exatamente, sempre trazendo as boas informações aqui para o nosso programa legislativo do futuro. No bloco anterior, já falamos um pouquinho da aplicação da legística nas universidades e eu gostaria de lhe perguntar como é que funciona e como é que foi o processo de implantação do Observatório para a Qualidade da Lei na Universidade Federal de Minas Gerais. Como foi isso? Foi um projeto que se iniciou por volta de 2005, quando eu, então, tinha acabado de chegar na UFMG, e nós, então, iniciamos uma série de eventos que traziam pessoas para falar sobre o tema da teoria da legislação. E por que esse tema? Esse tema foi o tema da minha tese de doutorado, que inclusive contou com um professor da USP na banca, o professor Tércio Sampaio Ferraz. E essa discussão sobre a teoria da legislação, ela sempre foi uma discussão muito restrita. Se nós observarmos os currículos das faculdades de Direito, o processo legislativo, ele ocupa um pedaço dos estudos em Direito Constitucional, e a parte de elaboração da lei e a lei como fonte do direito está lá em Introdução ao Estudo do Direito e Teoria do Direito e um pedaço na Filosofia do Direito. Então, é uma estrutura segmentada e que não consegue trazer uma visão metodológica mais sofisticada, que é o que a legística faz. Ou seja, esse processo de formação envolveu algumas ações: criação de disciplina, desenvolvimento de projetos de iniciação científica que tivessem esse tema, desenvolvimento de trabalhos de dissertação e tese focados em produção normativa, em questões ligadas ao legislativo sob esse prisma, usando essa metodologia. E ao longo desse tempo, nós fomos desenvolvendo uma série de projetos com outras entidades que tiveram por objeto a aplicação desses princípios e essas regras de ouro que a legística traz, porque ela lida num terreno pantanoso, ou seja, a atividade legislativa ela é densamente regulada, mas ela tem duas dimensões, uma dimensão que é política e outra que é normativa. Então, lidar com essas duas dimensões, sob o ponto de vista da dogmática ou da teoria do direito convencional, como usualmente é ensinada, essa ideia, ou seja, essa perspectiva, ela não consegue dar conta da complexidade do nosso tempo e dos problemas e das questões que são trazidas para o processo legislativo. Esse é um ponto... E a metodologia da legística, sim. Esse é um ponto que, inclusive, a doutora Nazaré pode argumentar, não é? Essa questão dessa dualidade, a gente pode até falar assim, dessa questão da legística, do ponto de vista da aplicação legislativa, né? É um ponto interessante que a doutora Fabiana comentou, né? Foi uma maravilha ouvir a professora Fabiana sintetizar de uma maneira tão clara isso que acontece, de fato, nas faculdades de Direito. A gente estuda direito constitucional, que é o direito estático, ou mesmo o processo legislativo. A gente estuda, aliás, eu tive a felicidade de ser aluna do professor Tércio Sampaio Ferraz, na disciplina de Introdução ao Estudo do Direito. Estudamos em filosofia do direito também, a hermenêutica, a interpretação da norma, mas o processo dinâmico da elaboração legislativa, isso de fato acaba indo mais para o terreno da ciência política do que para as faculdades de direito. E a legística, ela justamente está nessa interface entre a ciência política, a teoria da decisão e o direito, né? O mundo do direito posto também, daquilo que é produzido. Agora, como é que a gente assegura a qualidade, a organização, a simplificação, a comunicação daquilo que é produzido em nível de lei, e que é obrigatório para todos os cidadãos? Como é que é essa dinâmica? Aí está
a legística, que é um assunto muito caro à professora Fabiana. Ela é das pessoas que introduziram, de fato, uma discussão mais aprofundada dessa matéria no país. Eu sou muito grata à professora Fabiana por tudo que ela tem produzido a partir da Universidade Federal de Minas Gerais e que está nos inspirando aqui em São Paulo. Estamos aqui também trabalhando com essa ideia de uma maior interface de estudantes de direito com a Câmara Municipal de São Paulo, que é o maior... muito bom! Então, boa iniciativa, não é, doutora Fabiana? Ótima! Começamos esse sistema no sentido de convidar estudantes de diversas universidades a virem presenciar aqui o processo legislativo, essas atividades em audiências públicas, reuniões de comissões. Saber como as salsichas são feitas. Saber como as salsichas são feitas, as discussões, como se amplia o debate aqui no legislativo. Esse é um jargão de vocês, né? Saber como as salsichas são feitas. Que dizem, né? Que vem da Alemanha, né? Esse provérbio, né? Que as leis são como salsichas, é melhor não saber como elas são feitas. Mas não, a gente acha que é muito bom entender como elas são feitas, entender o que é a política. Ela é necessária, ela é importante. É aqui que a gente, né, tem a diversidade, tem a pluralidade. Portanto, o Legislativo é uma casa que precisa ser melhor conhecida, melhor acompanhada. A gente Certeza. não é verdade? Há mecanismos cada vez maiores de transparência, de comunicação legislativa. Tudo que a professora Fabiana colocou aqui de uma maneira bastante assim profunda, mas ao mesmo tempo didática. E esse observatório deve ter sido muito bem recebido, então, em Minas Gerais, pelos professores e alunos. Ou não, eu estou enganada, doutora Fabiana? Essa é uma discussão muito curiosa, mas eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de focar nas coisas positivas. Eu tive uma grande recepção por parte dos estudantes. Eles se sentiam muito motivados por parte de alguns colegas, porque alguns achavam que essa fronteira do direito com a política ela era uma fronteira perigosa e que não existia normatividade aí, ou que o jurídico não aparecia nos processos de reflexão sobre o pensar da lei, a justificativa da lei. Mas eu realmente não me importei com esse tipo de coisa, porque eu tive a oportunidade, né, de ser bolsista da CAPES e fiz o meu doutorado sanduíche na Itália, no norte da Itália, na Universidade de Gênova, e eles tinham acabado de fundar lá um doutorado em avaliação legislativa. E a partir desse ambiente, eu consegui acessar outros, até que eu descobri a experiência suíça. E quando eu me deparei com ela, eu tive uma comprovação que me deixou muito feliz, porque eu pensei o seguinte: veja bem, o que eu estou falando faz sentido em outro lugar. Isso, de fato, está acontecendo e produzindo frutos, esse tipo de arranjo. É claro que existem algumas questões que precisam de ser postas, porque o nosso desenho institucional aqui é um pouco diferente, ou bastante diferente, dependendo do tipo de avaliação, do instrumental, das ferramentas e tudo mais. Mesmo porque o Brasil não é um país parlamentar, onde exista uma clara divisão entre assuntos de governo e assuntos de Estado. Mas, de qualquer modo, o que foi muito importante nesse percurso foi esse comprometimento com o estudo das estruturas de organização dos legislativos e como os atos normativos, eles espelhavam ou não essas estruturas ou as impulsionavam ou não para frente. Recentemente, nós fizemos um estudo sobre regimentos parlamentares no mundo. Ele está disponível, inclusive, lá no site do Observatório, no site da Escola do Legislativo. Foi uma produção conjunta. E exatamente com esse intuito de chamar a atenção para a grandeza do parlamento. Nós não podemos pensar que uma instituição ela possa ser condenada em virtude de questões pontuais ou atuações singulares. O parlamento, ele é a instituição de poder mais antiga do mundo. É o lugar onde existe a maior possibilidade de contraditório, de ressonância da sociedade. Eu sinto muito, mas isso não acontece no judiciário, isso não acontece no executivo, mas é possível no legislativo. E só por esse motivo, o legislativo merece mais estudos,
a instituição merece ser exaltada e esse espaço, se ele não está digno, as pessoas precisam olhar para esse espaço. Então, essa perspectiva de levar estudantes para dentro do parlamento é uma iniciativa de refresco também para a instituição, de restauração, e que pode alimentar uma ciência social aplicada, que é o direito, em, vamos dizer assim, perspectivas imensas, porque os problemas estão postos. E é somente o legislativo que tem uma pauta com grande discricionariedade. Nenhum outro poder tem a discricionariedade que o legislativo tem. Mas essa discricionariedade, ela precisa ser justificada. E ela também pode ser a redenção do legislativo. Muito bom. Doutora Nazaré e também doutora Fabiana, para a gente concluir essa nossa conversa, eu gostaria que vocês dessem algumas informações de quem, por exemplo, é formado em direito, né, nas mais diversas atuações dentro do direito, mas não teve essa oportunidade, né, de aprender legística no curso, porque é realmente uma questão nova, né, que está sendo trabalhada agora. Quais seriam os caminhos? Doutora Nazaré primeiro e a doutora Fabiana conclui para a gente. Eu penso que um caminho possível é isso mesmo que a professora Fabiana acabou de colocar, era essa aproximação do estudante de direito, do profissional de direito, às casas legislativas. Hoje nós temos recursos de tecnologia que tornam muito mais acessível esse conhecimento e também é importante ter essa abertura, né, das casas legislativas a essa participação, inclusive remota, de acompanhamento e de, inclusive, participação política mesmo, em audiências públicas, em reuniões de comissões. Então, todas as iniciativas que sejam conectar, comunicar melhor o trabalho do Legislativo com a sociedade, de uma maneira particular, para aqueles que trabalham diretamente com o direito, ela é muito bem-vinda. E aqui na casa, aqui na Câmara Municipal de São Paulo, nós temos uma coordenadoria de mídias digitais, nós temos um centro de comunicação institucional, nós temos, de fato, muitas iniciativas, aliás, este programa Legislativo do Futuro é uma delas, no sentido de conectar mais aquilo que faz a Casa Legislativa com aquilo que a sociedade espera de um poder como o Poder Legislativo. E a senhora, doutora Fabiana, cursos, o que a senhora recomenda? Eu acho que cada um fala um pouco do seu lugar, né? Como professora de uma universidade, como pesquisadora na área, o que eu consigo visualizar é uma inserção desses conteúdos dentro do currículo oficial, uma dinâmica de ensino, pesquisa e extensão que possa trazer questões que sejam próprias do legislativo para esse escrutínio investigativo dentro das universidades. Os programas de pós-graduação, nós temos alguns dentro do Brasil que têm se dedicado a isso. O meu programa tem uma área de estudo específica para isso. Existe o programa da Fundação Getúlio Vargas, há um núcleo de análise econômica do direito também na UNB, e as escolas de governo também têm um papel muito importante, muito interessante. Eu conheço bem o trabalho da Escola do Legislativo daqui. E nesses ambientes nós conseguimos fazer algumas coisas, ou cada um fazendo dentro, né, da sua própria instituição, ou com iniciativas em rede que permitem que esse conhecimento ele possa circular e chegar a mais pessoas. Isso que a professora Fabiana colocou é realmente fundamental, por isso que essa iniciativa da Procuradoria da Câmara, de parceria com a Universidade de São Paulo, através da Faculdade de Direito, e também o nosso Centro de Estudos Legislativos, junto com a nossa Escola do Parlamento, tem promovido diversos cursos e diversas interfaces com outras universidades, mesmo na Fundação Getúlio Vargas, onde eu lecionei muitos anos também, e onde eu fiz também o meu doutorado em Administração Pública e Governo, a gente tem iniciativas muito interessantes de aproximação aqui com a Câmara Municipal. Excelente colocação, professora Fabiana. Obrigada. Eu gostaria de agradecer a ambas pelas riquíssimas informações. Muito obrigada por estarem conosco aqui nesse programa e até uma próxima.
Obrigada. Até, muito obrigada. Que satisfação. Foi ótimo. Muito obrigada, Fabiana. Parabéns pela iniciativa, doutora Nazaré. É por aí mesmo. A gente se inspira em você. Agradecemos você que acompanhou o programa de hoje. Se você ficou com algum tipo de dúvida sobre este assunto, basta entrar em contato com a Procuradoria da Câmara nos e-mails celeg@sampaulosp.leg.br ou então procuradoria@sampaulosp.leg.br. TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo.